Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Continuando nossa noite aqui em homenagem ao Dia dos Professores. Primeiramente, parabéns a todos os professores que estão nos assistindo hoje. Nós acabamos de ter uma live maravilhosa com a psicóloga Ana Paula de Queiroz, muito boa live sobre trabalho em equipe. Nós pudemos aprender muito, muito obrigada pela presença, Ana Paula, aqui no Pedagogia em Ação. Agora nós vamos ter mais uma live aqui especial da nossa noite, em homenagem ao Dia dos Professores, com o nosso convidado Elionai do Espírito Santo. Ele vai falar um pouco sobre técnicas e práticas de estudo para o professor. O Elionai ele é professor de curso preparatório há muitos anos, ele é servidor público federal, ele é especialista em tecnologia educacional, em história, e ele também fez docência do ensino superior. Então ele tem uma experiência bem vasta nessa área de estudo. Ele vai dar dicas valiosas para o pessoal aí que quer estudar tanto para concurso público quanto para formação em geral, né? Para nossa formação continuada e também o nosso autodesenvolvimento. Então vai ser uma live aí bem valiosa que nós vamos ter agora também. Aproveitar aí porque o Elionai ele dá aula em alguns cursos preparatórios e a gente vai ter a oportunidade de ter ele aqui conosco no Pedagogia em Ação. Vai ser muito bom. Agradeço a presença de todos, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Saber se estão me ouvindo bem, se tem algum eco, algum problema, alguma coisa, antes do nosso convidado da noite entrar. Aguardar um pouquinho o nosso convidado entrar para a gente começar. Lembrar, pessoal, porque as nossas lives elas sempre têm a duração de 1 hora, né? A gente tem essa limitação aqui no Instagram, né? Que o Instagram nos permite somente a live de 1 hora, infelizmente. Às vezes as nossas lives são tão boas que a gente gostaria de continuar falando aqui com vocês. Então, cada vez mais que a gente cresce aqui no Instagram, a gente tem oportunidade de até aumentar alguns benefícios no Instagram. Depois de crescer um pouco, a gente tem a oportunidade de aumentar também o período das nossas lives. Então, eu até peço para o pessoal aqui compartilhar a live, compartilhar com os seguidores, compartilhar com os seus amigos, com professores, pedagogos. Tudo bem, Leonai? Aguardar o pessoal entrar. Você se preparar um Olá, pouquinho tudo para a bem? Boa live, noite. tudo bom? Aqui, Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tá dando para me ver? Tudo bem? Tá dando sim. Você tá me ouvindo bem? Tá, tô sim. Tá conseguindo me ouvir também? Sim, perfeitamente. Consegue me ouvir? Tá aqui falando com o pessoal, uma homenagem hoje, né? Sim, tudo bem. A nossa live Tô hoje, tentando Leonai, melhorar a é em iluminação. Não sei homenagem ao Dia se dos dá para Professores, vai mim. lembrando. Tá, pra mim, tá bom. Tá boa a iluminação. Todo mundo tá vendo bem, eu tô conseguindo ver bem. Acho que travou um pouquinho, Leonai. Agora eu consigo te ver bem. Você consegue me ouvir? Consigo sim. Você me ouve? Sim. Agora melhorou a conexão. Então vamos começar a nossa live, pessoal. Lembrando, né, como eu falei, Leonai há muitos anos ele dá aula em curso preparatório, então ele vai dar algumas dicas aqui, até do que ele observou, sobre algumas técnicas de estudo, os maiores acertos, os maiores erros. Eu vou começar um pouquinho, Leonai, porque você já fez uma live aqui conosco, mas eu vou pedir para você contar um pouquinho novamente da sua trajetória, para quem não assistiu a sua primeira live aqui com a gente, você contar um pouco dessa sua trajetória até nessa área de estudos, né? Como que você pode trazer esses conhecimentos valiosos para a gente. Ok, boa noite, primeiramente. Boa noite para quem está se dispondo aí a nos acompanhar. Primeiramente, um feliz Dia dos Mestres para todos os mestres que estão nos ouvindo. Eu cheguei um pouco corrido aqui do trabalho para dar conta do horário, mas graças a Deus deu tudo certo. É um dia realmente Graças a Deus. especial. Sim, é um dia especial porque, como eu recebi hoje algumas postagens, e uma delas é bem enfática em destacar que as outras profissões existem, os outros profissionais se formam porque passam realmente por um professor, por alguém que se dedica, por alguém que tem um esmero na sua formação
e aí consegue, de alguma forma, construir um cabedal de conhecimentos que permite que ele faça essa mediação entre o quem aprende e o objeto do conhecimento. Então, assim, a minha trajetória, eu sou, como já foi dito, né, eu sou pedagogo, trabalho hoje como pedagogo na Marinha, mas foi em 2000, quando eu comecei o curso de pedagogia, por caminhos que eu comentei também numa outra oportunidade, caminhos diferentes, né, de alguns colegas, mas cheguei no curso de pedagogia em 2000, me formei em 2003, na época o curso eram 4 anos, e dividido em especialidades, vou usar essa expressão, era administração escolar, supervisão ou orientação. Eu fiz administração escolar, com habilitação em magistério, e depois fui buscar, após essa formação inicial, a outras formações e complementos em nível de pós-graduação, em nível de especialização. Então, fiz orientação educacional, supervisão escolar, história da educação, história do Brasil, fui fazer cursos na área de filosofia da educação, psicologia da educação, para poder ter um suporte, né, tal que me permitisse dialogar com outras áreas, e áreas que são fundamentais para o discurso pedagógico se erigir. Como é que ele se constrói? A partir do diálogo com as outras áreas que oferecem suporte teórico para que a pedagogia construa o seu corpo, né, de conhecimentos, a fim de possibilitar realmente a otimização do processo que, em última instância, de ensino-aprendizagem. Então, o meu percurso não se deu de forma vertical, no sentido de um mestrado e doutorado, mas de algum momento ele se horizontalizou para que eu pudesse dialogar com outras áreas do conhecimento que me permitisse uma compreensão melhor da própria pedagogia, da educação, da história, da filosofia, da sociologia e da psicologia, num processo de aprendizado contínuo, porque, na verdade, o professor nunca para de aprender. Eu acho que esse é um dos focos hoje que a gente vai, né, de alguma maneira, enfatizar, que a gente nunca para de aprender. A gente só, na verdade, para de aprender o dia que morre. Enquanto está vivo, a gente aprende. E é importante que a gente não só estude, porque a gente vai falar aqui um pouco de técnica de estudo, mas não é o importante não é só estudar, o importante é também aprender. Tem gente que estuda e não aprende. Então, eu preciso estudar e aprender, porque aprender é uma atividade produtiva e fundamental para quem se dedica, obviamente, ao magistério. Não sei se deu para ter uma síntese assim, do meu percurso, parcialmente seria isso. Perfeito, Danai. E você tem essa formação tão vasta, né, esse conhecimento. E eu queria começar te perguntando, você até como professor, né? Você atua muitos anos como professor, não só no seu trabalho atual, mas também em cursos, né? Você é professor de pedagogos, professores. E quais são os maiores erros e acertos que você observa, né? Como professor preparatório nessa área de concurso, assim? Quais são os maiores erros, os maiores acertos que você vê que seus alunos cometem na hora dos estudos? Sim, sim. Isso vai se dar muito em cima da observação mesmo, né? Do dia a dia, do contato, do diálogo. Uma coisa assim, importante quando a gente vai fazer um curso preparatório é ter uma boa estratégia realmente de estudo, entender a lógica daquele concurso especificamente. Então, acho que a primeira coisa importante é a gente se organizar para diminuir a angústia que é você se deparar com uma bibliografia, às vezes, bem ampla. E como que eu vou dar conta disso? Então, um principal erro é querer dar conta de tudo de uma só vez. Às vezes a pessoa quer ler tudo, quer estudar tudo, quer saber tudo. Um outro equívoco também importante é quando a gente sai de uma aula, de um curso preparatório, e eventualmente a gente não guarda tudo, a gente sai com uma certa sentimento de frustração de que não aprendeu. Angústia, né? Angústia. Não aprendi, não consegui guardar. Não, isso é ruim porque isso te atrapalha. Eu acho que o importante é você conseguir perceber as conexões. O que esse assunto que eu estudei hoje tem relação com o assunto que eu estudei na faculdade, tem relação com o assunto da minha prática profissional. Criar âncoras, onde eu consiga dar sentido. A gente fala de educação significativa e em preparatório isso é muito importante, que as coisas ganhem um sentido. Então, essa angústia de querer dar conta de tudo, essa angústia de repente, perceber que não guardou tudo daquela aula, ou essa ansiedade exacerbada, a ideia de que eu preciso pegar o livro da bibliografia e ler todo. Isso pode ser um grande equívoco também, porque eu preciso atrelar essa leitura ao que o edital sinaliza como importante dentro daquele conteúdo.
Então, história da educação pode ser que lá alguns pontos estejam demarcados e que não demande a leitura de todos os livros que tratam desse conteúdo na sua totalidade. Isso é importante, é uma estratégia importante. Um outro ponto também interessante, que acaba sendo um equívoco, é quando o aluno começa a discutir e debater com o autor. Quando ele percebe que algum elemento ali, que a formação dele, que vem de encontro com a formação dele, então ele começa a fazer uma leitura de discussão com o autor. Eu não concordo com isso, eu acho que isso não está correto. Na verdade, o que ele deverá fazer é uma leitura de compreensão. Eu preciso compreender o que o autor propõe, para que, se eventualmente eu me deparar com uma questão sobre esse assunto, eu tenha condições necessárias de responder dentro da perspectiva do autor. Em muitos concursos, a gente vai constatar questões do tipo: segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Lucchesi, segundo Demival Saviani, e eu preciso saber o que esses autores pensam para eu poder responder a questão. Nesse momento, pouco importa se eu concordo ou discordo desses autores, o importante é que eu compreenda o que eles estão propondo, ou o que eles defendem, as ideias que eles defendem, para que eu possa responder. Então, isso é um outro equívoco. O outro equívoco é a falta de uma organização. Eu preciso organizar o que eu vou estudar. Então, os concursos, normalmente, eles têm blocos de conhecimento, e aí eu vou separar esses blocos e organizar o que eu vou estudar dia a dia, semana a semana, para que eu consiga, com calma, tentar dar conta. Um outro problema é quando eu acho que eu preciso guardar tudo de todos os livros. Isso é humanamente impossível. Eu preciso guardar algumas coisas. E aí o curso preparatório ele tem essa função de sinalizar para o candidato, para o aluno, para o pedagogo, quais são os aspectos mais relevantes, para que ele ganhe tempo, otimize o estudo. Então, se eu realmente me propuser a dar conta de tudo, de todos os livros, pode ser que meu nível de frustração aumente, que a minha ansiedade fique muito exacerbada e que, de repente, isso não funcione muito bem. E uma dica que essa é básica, não conte para muitas pessoas que você vai fazer o concurso, porque as pessoas vão ficar te ligando todo dia para saber se você está estudando. Aumenta a expectativa, né? Dos outros. Acho que vale a pena você focar, falar para as pessoas que realmente estão envolvidas naquele processo, buscar realmente apoio e conversar com quem de fato está envolvido ou dentro da sistemática ali que você se propôs, ou do objetivo e da meta que você se propôs alcançar. Então é importante ter uma estratégia, né? Analisar o edital, verificar se tem uma bibliografia, analisar aquela bibliografia e dali identificar os pontos mais importantes, né? Ao invés de estudar a bibliografia toda, verificar quais são os aspectos que mais caem, né? É uma análise da banca, né? Que você está falando. Né? Em relação a... Pode falar. Não, eu vou só complementar, porque eu lembrei de um aspecto interessante. Um erro também é não conhecer a banca e as provas anteriores. Sim. Então, preciso fazer esse levantamento. Como é que esse concurso vem se processando? Quais as questões que eventualmente são exigidas? Essa banca tem qual perfil? O que normalmente eles valorizam dentro dos diferentes assuntos? Então, esse conhecimento, essa pesquisa inicial, ela é fundamental porque ela me dá um norte. Sim. Tem algumas pessoas que nem vão para o preparatório porque conseguem ter essa percepção em casa. Aí eu peguei aqui as provas anteriores, eu conheço a banca, eu entendi a lógica, então eu vou organizar meu estudo a partir dessa perspectiva. Isso também é muito importante. Aí eu consigo estudar sozinho, né? Sabendo como a banca faz essas provas, eu consigo estudar sozinho. Em relação às técnicas de estudo, que a gente fala muito de técnica de estudo, a gente ouve muito, né, também, tem que ter uma técnica de estudo. Qual é a sua opinião sobre isso, Leonai? Existe alguma técnica específica? Qual técnica que você usou de estudo? Qual seria a sua opinião sobre isso? Esse tema é um tema que, quando eu trato em outros ambientes fora de curso preparatório, ele é um tema polêmico. Porque a ideia de uma técnica de estudo remeteria à lógica de que existiria uma receita. Sim. Alguma coisa que eu pudesse oferecer para o outro e que ele se apropriaria e observando esses passos, esses processos, ele conseguiria lograr êxito. Na verdade, não existe uma receita para estudar. Existe, na verdade, o como eu me relaciono com o conhecimento, com o conteúdo. Então, por exemplo, tem pessoas que estudam bem pela manhã, outros à tarde, outros à noite. Tem pessoas que conseguem entender bem algum conteúdo e guardá-lo ouvindo. Outras pessoas precisam da leitura. Outras precisam conversar e dialogar com alguém sobre o conteúdo lido. Então, é importante que você tenha um planejamento. Agora,
a técnica, ou método, ou caminho que você vai utilizar, isso também vai estar muito relacionado, intimamente relacionado com o seu perfil, com a sua disponibilidade, com o ambiente que você tem à sua disposição para você poder estudar. Então, em regra, a gente diz o seguinte: eu preciso ter um tempo que eu estabeleça para eu manter uma concentração. Se eu, obviamente, resolver estudar 2, 3, 4 horas sem um intervalo, pode ser que eu perca a concentração. Então, o próprio William Douglas, ele comenta que o importante não é um tempo muito grande, mas sim a qualidade do tempo que você se dispuser a estudar. Então, eu entendo o seguinte, que o caminho para que você consiga lograr êxito no seu investimento organização, planejamento. Só que Lucchesi uma vez falou algo que eu acho muito interessante quando perguntaram para o Lucchesi assim: para que eu mude, quanto professor, a minha prática de avaliação, é importante que eu tenha um bom planejamento. Aí Lucchesi disse o seguinte: não, antes do planejamento, o planejamento é importante sim, mas antes do planejamento, o incômodo, aquela sensação de que isso precisa mudar. Então, quando a gente fala de técnica de estudos ou preparação para concurso, antes de uma técnica, antes até mesmo do planejamento, você precisa sentir um incômodo. Eu quero mudar, eu quero galgar uma outra profissão, eu quero galgar uma aprovação. Esse desconforto, ele é o motivador principal para que você consiga estabelecer um bom planejamento, para que você se conheça. E outra coisa também interessante nessa técnica, se a gente pode falar de uma técnica de ensino, é você ler coisas que agreguem valor ao que você está estudando para o seu objetivo. Então, estou estudando, por exemplo, concurso para o município do Rio. Eu sei lá quais são as disciplinas que vão cair. Mas se eu puder ler outras coisas que me permitam ter uma compreensão maior daquele conteúdo, isso ajuda bastante. Eu até comentei contigo de um exemplo em que caiu numa questão a palavra defeso, numa questão, se não me engano, do município ou do estado. E algumas pessoas erraram a questão porque não sabiam o sentido da palavra defeso. Então, ampliar o meu cabedal, né, de cultural, o meu cabedal literário, o meu repertório linguístico é fundamental para que eu interaja com os conteúdos com a capacidade de compreendê-los. E compreender um conteúdo exige que eu tenha as ferramentas necessárias para decodificar, para ler com maior profundidade o assunto. Então, assim, uma técnica, um caminho, você precisa se conhecer, você precisa planejar, você precisa conhecer o edital, você precisa conhecer a banca, ter acesso a questões, fazer exercícios é fundamental. Como eu estudei, eu lia os livros, eu fazia exercício, eu fazia as provas anteriores, eu conversava com algumas pessoas da minha área sobre determinados assuntos que eu vinha estudando. Então, de alguma maneira, me conhecia. Eu, por exemplo, produzo melhor à noite. Então, eu estudava muito à noite. Agora, eu fazia algo que não é muito comum. Eu sempre ando com um livro. Então, algumas pessoas até fazem isso. Algumas pessoas fazem isso, né? Qualquer lugar que eu tiver, tem um tempo, eu vou estar lendo. Quando eu estava para o concurso, eu fazia isso com mais frequência. Então, eu estava acompanhado de um livro, as pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo, sabem disso, sempre tem um livrinho ali por perto, e aí eu sempre podia estar lendo, rememorando alguma coisa, porque tem uma fala que Piaget traz. Eu acho bem interessante, que ele diz que o objeto de conhecimento ele oferece resistência à nossa compreensão. Ele não se entrega no primeiro momento. Então, é muito comum que a gente comece a estudar e sinta dificuldades, às vezes, de compreender um determinado conteúdo. E o que Piaget sugere? Que a gente faça reaproximações do objeto do conhecimento, porque essas reaproximações me permitem dar conta de elementos que não me foram possíveis no primeiro momento. Então, se você pega um texto hoje, poderia chamar isso de uma técnica também, não sei. Você pega um texto e você sente dificuldade de compreendê-lo, não abandone esse texto, não. Não se afaste desse conteúdo. Ao contrário, busque reaproximações, busque leituras complementares que te permitam entender aquilo. Então, eu estou lendo aqui sobre a Idade Média, sobre os filósofos medievais, eu estou tendo alguma dificuldade em entender essa perspectiva educacional de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Procure ler outras coisas que te ajudem a entender quem foi São Tomás, quem foi Santo Agostinho. Isso vai permitir que você tenha um contato melhor com esse conteúdo e consiga compreendê-lo com mais profundidade. É até interessante, tem uma palestra do Clóvis de Barros, é só procurar no YouTube, que fala sobre isso, que ele fala para não desistir no primeiro momento. Quando você pega uma leitura que é muito difícil, não desista,
né? E ele fala muito sobre isso também no Ele fala YouTube. de brio, né? Você tem que ter brio. Brio. Isso mesmo. É esse o nome da palestra. É Isso isso aí. mesmo, que ele fala para não desistir, mesmo se o texto for difícil, para você não desistir do texto. Né? E, Helena, existe uma diferença, né, de você estudar para um concurso e você estudar para uma formação continuada, para um autodesenvolvimento. Você podia explicar um pouquinho essa diferença? Porque quando a gente estuda para o concurso, é uma leitura mais direcionada, é mais específica, como você falou que às vezes a gente não pode ter a nossa visão naquela leitura, a gente não pode fazer uma releitura. A gente precisa ler exatamente o que o autor diz ali. Mesmo se eu tenho uma opinião contrária, eu preciso ver o que o autor disse, né? Isso aí eu não estudo para concurso. Mas quando eu estudo numa formação continuada, num autodesenvolvimento, qual seria esse método diferente, né? Você estudar para essas duas áreas. O que seria de Eu vou dar até diferente? Eu vou até começar a responder essa pergunta falando sobre mim. Quando eu fui dar aula no curso preparatório, no início, os alunos falavam assim: poxa, professor, ao final da aula, o senhor tem um perfil de professor universitário. Eu falei: mas por que isso num curso preparatório? Não, porque o senhor propõe umas reflexões, o senhor faz umas perguntas, umas intervenções que a gente lembra muito da universidade. E aí eu ficava preocupado porque eu estava no curso preparatório. E o meu objetivo ali era ajudá-los a responder as questões da prova, do concurso. Com o passar do tempo, eu fui entendendo isso, e aí, depois de alguns anos, os alunos diziam assim: poxa, professor, o senhor é um excelente professor de curso preparatório, porque o senhor vai exatamente no ponto. Então, qual é a diferença? Muda o enfoque. Então, quando eu estou estudando, de repente, numa formação continuada, na própria universidade, em cursos de graduação, pós-graduação, em especialização, lato, estricto sensu, eu estou construindo uma reflexão, eu estou ampliando a minha visão de mundo, eu estou fazendo uma coisa que, por exemplo, Paulo Freire dizia, que a leitura do mundo precede a leitura da escrita. Então, eu preciso ler o mundo, eu preciso dar conta de criar uma autonomia tal que, independente do que o autor diga, eu consiga verificar contradições, possibilidades, influências, atravessamentos, que relação existe entre o que eu leio e o mundo que eu vivencio, o que eu leio e a realidade com a qual eu lido todo dia. Então, é uma leitura vertical, uma leitura em que eu vou buscar, como dizia o Saviani, ele fala que a reflexão filosófica ela é radical, rigorosa e de conjunto. E essa é a leitura que eu faço quando eu estou fazendo um estudo, não para concurso, um outro estudo. É radical porque eu tenho que ir à raiz. É rigorosa porque não é qualquer reflexão. Há um rigor na investigação. E é de conjunto porque ela não pode se fazer apartada da realidade, apartada de um contexto maior. Então, esse é o estudo que eu faço numa formação continuada. Agora, quando eu venho para estudar para um concurso, há de se pensar recorrentemente, não raras às vezes, em métodos mnemônicos, por exemplo. O método mnemônico que lá pode não ter grande importância, aqui tem. A data que lá pode não ter grande relevância, aqui tem. O nome, fases, períodos, critérios, expressões que são âncoras para eu lembrar, ou âncoras para eu lembrar de determinado conteúdo, que lá, de repente, não era tão relevante, aqui é. Então, por exemplo, eu posso discutir as ideias de Paulo Freire numa formação continuada e me aprofundar nessas ideias. Isso é extremamente necessário. Mas, para o concurso, eu preciso saber que Paulo Freire nasceu em 1921 e morreu em 1997. Isso é fundamental. Então, eu posso estar discutindo John Dewey em um outro momento, mas eu preciso saber que Dewey nasceu no início da segunda metade do século XIX e morreu em 1952. E que John Dewey morreu no mesmo ano que morreu Maria Montessori, que é 1952 também. Eu preciso saber, por exemplo, que alguns autores estão atrelados ao iluminismo. E que o iluminismo é um pensamento do século XVIII. Então, esses detalhes, às vezes, de sequência, de datas, métodos mnemônicos, por exemplo, a gente fala do que o planejamento de ensino tem fases ou etapas, e a gente usa uma sequência, que é OCEPRA. Então, eu uso um método mnemônico para guardar objetivos, conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação. Isso, num estudo de formação continuada, de repente, pode não ter tanta relevância, mas para o concurso é importante. Então, eu saber, por exemplo, só para dar mais um exemplo que eu acho que vale a pena enfatizar, quem vem primeiro, São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho? Aí as pessoas às vezes falam: poxa, o professor confunde isso na prova. Eu falo: não vai confundir mais. Quem tem o nome menor vem primeiro. E quem tem o nome maior vem depois.
Isso para concurso é fundamental porque me ajuda rapidamente a identificar. Numa formação continuada, de repente, não é tão relevante. Então, ter essa compreensão é fundamental porque eu não perco a pegada crítica da universidade, da faculdade. Eu faço simplesmente uma adequação àquela situação específica em que eu preciso guardar determinados dados para poder responder uma eventual questão. Como um último exemplo, a gente caiu uma vez numa prova, a prova da Marinha, num dos concursos, falava-se de Durkheim. E aí, no enunciado, falava do conceito de educação, que é um conceito muito conhecido, o conceito sociológico de educação, e alguns outros elementos na vida de Durkheim. Mas, no final, a questão queria saber, Durkheim ancorou suas ideias, ou parte das ideias, ou foi o discípulo de quem? E aí, algumas pessoas erraram, porque não tinham se dado conta desse detalhe, que Augusto Conte é o autor em quem Durkheim vai ancorar suas ideias. E um outro detalhe importante, que poderia também ser objeto de uma questão, que Augusto Conte morre num ano e Durkheim nasce no outro. Se eu não me engano, é 1857, 1858. Então, Durkheim foi discípulo das ideias, mas nunca foi aluno presencial. Então, esses detalhes para o concurso são bem relevantes. Numa formação continuada, obviamente, que eu preciso saber, além disso, muito mais coisas, e ter uma pegada muito mais crítica, e aí os métodos mnemônicos, outros métodos que a gente utiliza para o concurso, de repente não são tão importantes numa pegada mais crítica de um estudo em uma formação continuada. Então, o estudo para concurso ele tem que ter uma atenção aos detalhes, né? Que numa formação continuada a gente não teria. Né? A gente faz uma reflexão, é uma leitura muito mais fluida, né? Muito mais natural, né? Na formação continuada. Uma pegada crítica. Isso. Lembra aquela história que eu contei na outra live, que uma vez me perguntaram por que Paulo Freire não tinha assinado o Manifesto dos Pioneiros? Lembro, você falou da data. É isso, porque eu penso os autores, penso as ideias, mas às vezes não relaciono as datas. E essas datas são importantes num concurso para responder uma questão. Porque se eu não souber, eu marco Paulo Freire lá como alguém que assinou o manifesto, e ele era uma criança na época que o manifesto foi assinado. Então, esses detalhes são importantes e relevantes. Isso, muito bem. E, Leonai, em relação aos professores hoje, porque que dicas que você daria, que orientação você daria aos professores hoje que precisam estudar, eles precisam trabalhar o dia inteiro, eles precisam cuidar da família, eles, né, precisam praticar exercício físico e que mais? Várias coisas, né, que a gente precisa dar conta na nossa vida, né, e até nós somos cobrados por isso e ainda precisamos estudar. Que dicas, né, as orientações que você, como professor, que é um professor muito estudioso também, né, que você também cuida da família, você trabalha o dia inteiro, qual a orientação que você dá para os professores, né, para eles não terem essa angústia que existe da gente dar conta de tudo e da gente dar conta de forma perfeita também, né, que é uma coisa que não existe isso, né, mas quais orientações que você daria? A gente tem que ser marido e mulher, tem que ser magro, tem que ser fitness, tem que fazer dieta, tem que ser bonito, tem que estar sempre bem, tem que ser feliz. Então, há uma série de demandas, ainda tem que ser inteligente. E aí tem que estudar, tem que ler. Eu sempre comento isso porque quando a gente fala de estudo para concurso, em formação continuada, a gente às vezes parte de um ideal de sujeito que tem as condições adequadas, as condições ideais para que ele consiga empreender esse processo de formação continuada. Mas vamos pensar agora que o Pedagogia em Ação vai alcançar os mais distantes rincões do nosso país, os lugares menos povoados ou menos frequentados, onde realmente se tem muito pouco recurso. Ou vamos pensar na realidade das grandes capitais, onde a pessoa trabalha realmente 40, 50 horas por semana, tem filhos, tem marido, tem uma casa às vezes pequena, onde não há muito espaço para que certos processos de aprendizagem se deem. Como é que pode fazer? E aí foi um papo nosso anterior, que eu vou até rememorar. Eu proporia o seguinte: se desafie em aprender pelo menos uma palavra nova por dia. Comece com o primeiro passo. Então, uma palavra nova por dia são em média, 30 palavras por mês. São, em média, 365 palavras novas em um ano. Leonardo, isso é muita coisa. Então, comece com uma palavra por semana. São 4 palavras novas no mês, são 48 palavras novas no ano. Mas isso me ajuda em quê?
ajuda em você ter uma outra relação com o mundo, com os textos, com as teorias, porque as palavras novas, elas ampliam as nossas possibilidades. E não só possibilidades de compreensão, mas de pensamento. Vygotsky vai falar em pensamento e linguagem, que o pensamento ele transita subsidiado pela linguagem e também pela língua. Então, quanto maior é o meu arcabouço, meu repertório de linguagem ou de língua, maiores são as possibilidades minhas de pensamento. Então, a gente deve começar, às vezes, com coisas simples, alterações simples, porque pequenas alterações podem provocar grandes transformações. Eu lembro agora de autores que tinham uma formação muito precária, muito inicial, escolar, e produziram coisas incríveis. Então, é possível, mesmo com pequenas ações, pequenas modificações no seu dia a dia, você empreender um processo de estudo, de formação continuada, ou de elevação da sua capacidade de pensamento, de reflexão. E a proposta que eu faria para as situações mais extremas é isso: se desafia uma palavra por dia, uma palavra por semana, uma palavra nova, leia um poema de vez em quando. A poesia também nos ajuda a pensar, nos traz alguma inquietação, algum sofrimento, mas muito um ganho humano muito, muito legal, muito interessante. Quando eu leio, por exemplo, em Clarice, saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença, mas às vezes a saudade é tanto que quer se devorar a outra pessoa por completo. Isso é maravilhoso. Isso me permite pensar coisas incríveis, ou pelo menos traduzir sentimentos que eu não conseguiria dizer apenas com o meu repertório. Então, me aproprio, tomo de empréstimo a linguagem de Clarice, de João Cabral de Melo Neto, de Machado de Assis, para me ajudar. Então, Ilona, eu não consigo ler o livro todo, não tem problema, leia um capítulo. Lê um pouquinho a cada dia. Isso, leia uma poesia, leia um texto. A gente até tem postado alguns aí no Instagram, outros colegas também. Então, inclusive, eu proponho, leiam Se os Tubarões Fossem Homens, do Bertold Brecht. Texto fantástico, incrível, que vai te ajudar a pensar uma série de coisas. Então, se desafie. Um texto por semana, uma palavra por dia. Pequenos desafios, obviamente, que vão, ou possivelmente vão, proporcionar, de repente, grandes transformações na sua vida e na sua atuação profissional. É um pouquinho a cada dia, né, Lanai? Só um pouquinho, baby steps, aos passos pequenos a gente chega lá. Tem até uma imagem bem interessante que fala não só para concurso público, mas qualquer meta que você tem da vida, que às vezes a gente pensa que vai chegar lá assim, né? Que vai ser uma reta, né? Vamos chegar lá, vamos passar em concurso, vai ser uma reta. E não é assim. Tem aquela imagem que você vai passar por buracos, vai passar por ondas, vai passar por vários obstáculos, né? Vários obstáculos que você não imaginava. E essa é a nossa vida, isso se chama vida. Né? E nunca vai ser reto, nunca vai ser uma linha reta. Então, é isso, é um pouquinho a cada dia. Que a gente vai chegar lá. E não se entregar às cobranças, a Priscila que falou, e não se entregar às cobranças. Não se entregar às cobranças, isso mesmo. É por isso que é importante esse autoconhecimento, como o Ilonai falou no início. Nós somos seres únicos, nós não precisamos buscar modelos em ninguém, porque a nossa trajetória ela é feita de singularidade. Sim. Então, assim, quando a gente propõe possibilidades, não é querendo dizer que se você fizer igual ao que eu fiz, você vai obter. Não, descubra o seu caminho. Há um poeta que ele diz: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Construa o seu caminho literário, o seu caminho intelectual, o seu caminho profissional, a partir das suas possibilidades, sem realmente se entregar a essa ideia do ideal. Há um ideal que eu tenho que perseguir. Não, há um caminho que eu vou construir, que é singular, que é ímpar, que é só meu. E, obviamente, que essas contribuições que a gente busca numa live, numa leitura, numa aula, elas corroboram, elas me ajudam, mas elas me ajudam na construção individual do meu caminho. Isso acho que é fundamental ser dito. Você não precisa ter uma estante igual a minha, você precisa ter a sua estante. Você precisa ler os livros, você pode ler outros, mas leia. E cada um tem uma trajetória, né? Cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma vivência, e a gente não se compara com o outro, a gente se compara com a gente mesmo. Como eu posso ser melhor a cada dia, né? Como eu posso ser melhor do que eu fui ontem, e não melhor do que o outro, né? Isso é muito importante. E, Ilonai, qual outra dica que você poderia dar até para os professores? Porque muitos professores não têm o privilégio de uma instituição, por exemplo, que dê esse tempo de estudo. Né? Até porque a gente sabe que o professor ele precisa planejar suas aulas, ele precisa estudar, ele precisa ter essa formação continuada.
e algumas instituições não valorizam isso, não valorizam esse tempo que o professor precisa, né? Só valoriza o trabalho em sala de aula, aquela carga horária de sala de aula. Mas a carga horária que ele precisa ter para o estudo, para a formação continuada dele, para o planejamento, não, isso não é valorizado. Qual a dica que você daria, né, para os professores que estão passando por uma situação dessa, né? Eles estão envolvidos com tanto trabalho e não tem essa parceria de uma instituição que promova esse horário de estudo, essa formação continuada? Primeiramente, eu sou solidário ao professor. Hoje é o dia do mestre, hoje é o dia do professor. É importante que ele, que está do outro lado, entenda assim, quem está lá falando é solidário, ou seja, se está se ombreando as minhas dificuldades, ou se ombreando, vem para o meu lado para olhar da minha perspectiva e tentar entender um pouco das minhas dificuldades. Hoje a gente vê muito, é recorrente, inclusive nos governantes, essa cobrança, o problema da educação é que o professor não se usa uma palavra horrível, né? Que fala que o professor tem que se reciclar, quem recicla é lixo, e o professor tem que isso, e o professor tem que aquilo, é uma cobrança assim, absurda, e obviamente que o professor se sente muito desconfortável nessa posição, porque ele faz, né? e isso, em grande parte, ele faz mais até do que ele poderia, ele busca mais do que às vezes os meios que estão à disposição permitem. Então, sou solidário. É recorrente que as instituições não se preocupem com esse tempo necessário para o planejamento, para o estudo, nem sempre incentivam isso, mas o que eu diria para o professor que está numa situação dessa, mas sente aquele incômodo, eu queria saber mais, eu queria aprender coisas novas, eu queria fazer diferente o que eu faço hoje, é buscar encontros, bons encontros. Às vezes, eu lembro que eu assisti algumas aulas, algumas palestras na Casa do Saber, que é o que está disponível no YouTube. E às vezes, em meia hora, em 20 minutos, eu tinha uma aula que valia muito mais do que cursos que eu fiz. Às vezes você encontra um áudio de um professor, um vídeo, né, também na rede, que te soma muito. Às vezes você consegue, conversando com um colega, ter um ganho muito grande na sua formação. Lá no trabalho é muito raro a gente ter tempo, mas quando temos tempo, e às vezes eu converso com a própria Priscila, que está acompanhando aqui com outros colegas, eu aprendo muito. Às vezes numa conversa, poxa, Leonardo, leu o livro tal, você já conhece o autor tal, você leu esse texto. Isso é também uma forma da gente estar buscando aumentar o nosso cabedal cultural, aumentar a nossa capacidade e destreza profissional. A gente pode estar buscando alternativas, mas assim, com o entendimento de que a gente tem que adequar isso às nossas possibilidades, ou ampliar as nossas possibilidades na medida do possível, sem que a gente se frustre por não estar conseguindo fazer como um colega vem fazendo numa outra escola, numa outra instituição. Parta sempre da sua realidade. A sua realidade é o momento, é o que você tem, e aí você precisa, obviamente, levar em consideração isso sem perder de vista que dentro do que você pode, existem possibilidades. Não abra mão disso. Tem uma professora que ela dizia limites e possibilidades. Eu preciso compreender bem os meus limites e preciso enxergar as possibilidades. Então, por que isso é importante? Porque se eu não consigo dar conta de perceber os meus limites, eu entro no processo de frustração, porque eu acho sempre que eu posso fazer, de repente eu quero fazer mais do que as condições me permitem naquele momento. E se eu não enxergo as possibilidades, eu abro mão, às vezes, de oportunidades riquíssimas de engrandecimento, de crescimento, porque eu não percebi. Então, acho que trabalhando com essa dia de limites e possibilidades, acho que a gente consegue fugir um pouco, achar uma brecha nesse sistema que às vezes inviabiliza, né, que o professor empreenda um processo de formação contínua. Sim, e é sempre o autoconhecimento, né? Como você falou, né? Conhecer o nosso potencial, conhecer os nossos limites, é muito importante. Nunca se comparar com o outro, se comparar com você, né? Até onde eu posso ir, até onde eu estou, até onde eu quero chegar, né? E até onde eu posso ir. Isso que é muito importante. Ilionai, que nós na nossa live, perguntar para você algumas dicas de leituras para o professor, principalmente leituras técnicas e leituras não técnicas, para quem quer se aperfeiçoar mais, principalmente aprender a estudar melhor. Que dicas que você daria assim, de bibliografia, de leituras para os professores? Eu sugiro, uma vez me perguntaram, você perguntou sobre professores, né? E eu vou
falar um pouco de pedagogo e depois eu vou falar de professor. Uma vez me perguntaram assim, o que o pedagogo, o que diferencia o pedagogo, por exemplo, de outros profissionais? Então, se você fala de psicologia da educação, por exemplo, você tem lá o psicólogo que, se dedicar a essa área, pode ter até um conhecimento a mais, uma leitura mais aprofundada. A sociologia, o sociólogo, a filosofia, o filósofo, a antropologia, o antropólogo, e a história da educação, o historiador. Só que, nesse ponto da história da educação, aí eu acho que tem um elemento importante. O pedagogo deverá ser um profundo conhecedor da história da educação, porque a história da educação explica o que ele faz, explica o porquê que existe a escola, e explica também, ou pelo menos o ajuda a entender, que a escola surge num processo, numa sociedade extremamente contraditória, que quer criar instituições para controlar pessoas, para disseminar valores, para trazer para dentro de uma determinada perspectiva antropológica, sociológica. Então, o conhecimento da história da educação é fundamental. E aí você tem uma série de autores que vão te permitir esse aprofundamento. Eu gosto muito do livro do Saviani, eu acho que o Saviani ele consegue ter uma abordagem, uma leitura muito bacana da história da educação, mas tem outros também, que livros mais leves, como o do Pilete, que é um livro bem tranquilo para interagir, e outros autores que vão trabalhar com história da educação. Mas aí, se a gente falar do professor, né, aí você abarca um grupo maior, que é o professor de língua portuguesa, de história, de geografia, eu penso que o professor ele deverá buscar uma cultura geral maior. Então, os clássicos são fundamentais. Eu posso ler, até deixei alguns separados aqui, dos russos, eu gosto muito de Dostoiévski, por exemplo. Então, vale a pena ler alguma coisa de Dostoiévski. Você pode ler também a Divina Comédia, de Dante Alighieri, que vai te ajudar a pensar coisas. Você pode ler Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes. Então, leituras que vão... Você pode ler os sonetos completos de Shakespeare. Você pode ler coisas que vão somar, que vão trazer informações e reflexões bem importantes para ampliar o seu cabedal cultural e a sua própria relação com o aluno. Porque um professor de natação, por exemplo, ele precisa saber nadar. Um professor de corrida, ele precisa correr. Um professor que estimula a leitura, que ensina ou que fala sobre isso, e a leitura é a base de praticamente todas as áreas, eu preciso ser um leitor, eu preciso gostar disso para poder ser um exemplo, de repente, para o aluno e ser uma referência de poder indicar, poder dialogar, poder pensar. Obviamente que eu não vou conseguir ler tudo, mas o que eu puder ler de literatura, de filosofia, de sociologia, de poesia, o que eu puder me apropriar de conhecimentos, né, que fogem um pouco. Por exemplo, eu estou lendo um livro de inteligência artificial. O autor o primeiro nome é difícil, mas o sobrenome é Lee. Por que eu vou ler inteligência artificial? Porque a gente vive um contexto em que esse tema é importante. Aí você pega, de repente, um outro tema de teorias da aprendizagem, de Moreira. Por que eu vou ler teorias da aprendizagem? Porque quando eu ensino, eu baseio numa teoria. E que teoria é essa? Então, se eu vou para a história da educação, eu posso pensar em Otaísa Romanelli, que fez uma pesquisa incrível a partir de 30, pensando na educação brasileira. Então, há uma série de... Sim, eu posso pegar, por exemplo, psicologia da educação de Goulart para poder fazer uma reflexão, eu posso pensar planejamento de ensino e avaliação de Turra. Tem um outro livro aqui próximo de mim, que é Oculto nas Palavras, o título. Ele é de Castelli e Marsico. Marsico, é isso meu, Márcico. Qual é a ideia desse livro, Oculto nas Palavras? São etimologias. Então, ele ensina a etimologia da palavra ensino, escola, professor, aluno, conteúdo, ano letivo. Letivo vem de uma expressão que significa, em latim, o tempo destinado à leitura. Daí que vem a expressão ano letivo, porque as aulas elas eram lidas. E aí havia um espaço reservado para que isso ocorresse. Hoje as aulas não são lidas, mas o tempo destinado para as aulas é chamado de ano letivo, ou de letivo. Então, esses detalhes, o aluno que vem de alúmino, ou ensinar, que vem de ensignar, essas etimologias me permitem ter um domínio maior da minha área de conhecimento, domínio maior da língua portuguesa, domínio maior da literatura, da poesia, da antropologia, e aí, obviamente, que eu vou conseguir dialogar não só com a parte técnica, mas com essa parte cultural mais ampla, permitindo ao meu aluno suporte. Eu hoje lembrei lá no trabalho uma frase que atribui a Isaac Newton, é bem possível que ele tenha escrito isso, que Newton dizia, se via ao longe é porque estava em ombros de gigante. Quem é o gigante? É o mestre. A gente tem essa frase aqui no Pedagogia em Ação, Leonai. A gente já colocou essa frase aqui, tá?
Ela é fantástica, não é? É o mestre que empresta os seus ombros, o seu conhecimento, a sua experiência, para que o outro veja além dele. Então, essa ideia antiga de que 10 só o meu professor que me deu aula na década tal, 9 só eu, o aluno no máximo 8, não. Se eu fui 8, meu aluno tem que ser 20, meu aluno tem que ir além. E para que eu seja esse mediador, para que eu seja esse suporte, para que eu seja esse provocador, eu preciso ampliar o meu cabedal cultural. E a leitura, ela é um caminho, obviamente que não é o único, mas é fundamental. Então, assim, a gente pode até depois relacionar, que eu falei que meio espalhado, mas há muitos livros para serem lidos. Por exemplo, Machado de Assis é uma referência importante, porque Machado de Assis fala de muitas coisas, um clássico, e muitas coisas interessantes para a nossa vida, para refletir, para pensar. Em muitos momentos, você e seu aluno procurarão e não acharão a expressão, a frase que dê conta de explicitar o que está sendo sentido. Mas aí você pega desses autores de empréstimo e é fantástico. Por exemplo, o conceito de liberdade, ou de amor, ou de ódio, ou de tristeza. Os autores nos emprestam reflexões e palavras para que a gente possa dar conta disso. Então, a minha indicação de leitura é assim, da nossa área, existem livros que são fundamentais da área pedagógica, mas eu vou me permitir citar um autor. Se você é o da área de física, você não pode passar por ali sem falar de Albert Einstein, de Isaac Newton. Se você é da psicanálise, você tem que conhecer Freud. Se você é da matemática, você vai conhecer Gauss. Se você da sociologia, você vai ter que saber quem é Comte, quem é Durkheim e outros, Karl Marx. Se você é pedagogo, goste ou não, concorde ou não, você precisa conhecer Paulo Freire, por exemplo. Porque é um autor que é tomado de forma equivocada em muitas situações. E as pessoas, quando você questiona, mas você está dizendo isso, você leu qual livro? Não li nenhum. Eu li alguém que falava de outro, alguém que falava dele. Fez uma releitura. Uma releitura. Então, eu hoje trago, no Dia do Mestre, no Dia do Professor, um autor que hoje é palco de uma grande, de uma grande discórdia, de um grande conflito, mas que ainda é pouco lido. Então, leia. Mesmo que você não concorde. Mesmo que você chegue no final e fale, eu penso de uma outra maneira. Mas vale a pena, como em outras áreas, existem autores que a gente não pode passar ao largo, a gente precisa conhecer. Sim, sensacional. É isso mesmo. Nós, como educadores, né, como professores, nós precisamos ler, né, ter essa abertura também, até para entender se eu não concordo, mas eu li, eu preciso saber o ponto de vista do outro, né, antes de dizer que eu não concordo. É muito importante. E essa curiosidade também, Helena, acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais aumenta essa curiosidade por leitura. Né? Essa ânsia assim, de ler, estudar. Pelo menos isso acontece comigo. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Né? E o professor é um eterno estudioso. Muito bom. Então, eu vou perguntar para o pessoal se tem alguma pergunta aqui. Alguém tem uma pergunta? Pessoal, para o Leonai, essa live sensacional aqui que ele fez conosco. Várias dicas de livros. Algumas eu até peguei aqui, mas tem outras que depois eu vou perguntar para o Leonai, para ele passar uma listinha para a gente mandar para vocês. Colocar no nosso story. Sim. Tá? Estão falando aqui que o Instituto Paulo Freire fez um evento maravilhoso sobre Paulo Freire em tempos de fake news. Tem muitos mitos que precisam ser debatidos, isso mesmo. Isso mesmo. Vocês têm alguma pergunta, pessoal, para o Leonai? Então, Leonai, quero te agradecer. Está terminando já? Estamos indo para o final? Temos alguns minutinhos. Posso fazer uma consideração aqui? Claro. Eu queria dizer o seguinte, apesar, porque uma outra pessoa pode dizer assim, vocês fizeram uma proposta de técnicas e dicas práticas para o estudo do professor e o Leonai passou um pouco assim por a questão da técnica. Por quê? Eu queria retomar isso. A ideia de uma técnica de estudo pode se atrelar a uma outra ideia perigosa, que é a ideia de uma receita. Então, não existem receitas para que você logre êxito ao estudar, mas existem pressupostos fundamentais. Uma boa bibliografia, ou conhecer o autor do livro que você está lendo. Não pegue o livro apenas e comece a folhear os conteúdos. Quem escreveu? A qual escola esse autor está atrelado?
por exemplo, ele é um pensador crítico, ele é um pensador de uma outra pedagogia acrítica, ou que pensa a sociedade a partir de um liberalismo clássico, ou de uma perspectiva capitalista. Qual é a pegada? Quais são as influências teóricas desse autor? Isso é fundamental também. A ideia de que você, de repente, no momento de estudo, queira dar conta de tudo ao mesmo tempo, é perigosa, ela te fragiliza. A ideia de que você tem que aprender na velocidade de outras pessoas também te fragiliza, porque cria uma angústia e uma ansiedade maior. A ideia de que se eu encontro um texto difícil, eu desisto e não volto, mas é mentirosa. Você é capaz de compreender aquele texto, porque se alguém o Clóvis fala isso, que um dia disseram, esse texto é só para 2, 3. Aí ele responde, então esse texto é para mim. É para mim, pô. O que é isso? Como é que eu não vou entender? Então, tenha esse brio. Eu vou compreender, essa sim. curiosidade, sim. Sim, e buscar. Então, não desista num primeiro momento, porque há uma dificuldade inicial de dar conta do texto. Se apaixone pela leitura, sim, porque a nossa área é fundamental, que a gente tenha contato realmente com o texto, com diferentes autores, com diferentes perspectivas. Há uma frase que eu gosto que diz assim: desconfie do homem de um livro só. Não seja uma pessoa de um livro só, de um autor só. Lê autores diferentes. Lê autores que você ouviu falar que defendem ideias que você rejeita. Leia. Isso vai te permitir E abre a sua repensar. mente também, né, Leonai? Abre a nossa mente Exatamente. também. A gente lê coisas que a gente não concorda, né? É importante. O Leandro Conder diz, no final de um dos livros que ele escreveu, o Leandro Conder é professor de filosofia, que entrar em contato com quem pensa diferente de mim é uma oportunidade ímpar de rever os meus conceitos, de rever os meus pensamentos, de rever as bases teóricas que fundamentam as minhas posições. Eu posso até não mudar de ideia, mas eu posso melhorar meus argumentos. Há um autor africano que ele diz que o pai comentava sempre, o educou assim, meu filho. E eu acho que essa mensagem é interessante porque a gente vive num momento de muitos empates. E aí esse conselho, eu acho que é fundamental para todos nós, educadores. Ele dizia assim, filho, não levante sua voz, melhore seus argumentos. Para eu melhorar meus argumentos, eu preciso me apropriar de conhecimentos, informações, leituras que deem conta de me permitir construir isso. Bons argumentos. A gente vive num momento em que o professor é bombardeado, é marginalizado, é tido como alguém, às vezes, menor. Não deixe, não se apequene. Mas não precisa levantar a sua voz discutindo nas redes sociais, utilizando as mesmas palavras e ofensas dos outros. Melhore seus argumentos. Eu acho que é um bom caminho. É isso aí. Assim que você vence discussões, né, Leonai? Quando você tem um bom argumento. Você não precisa levantar a voz, nada disso. É só ter um bom argumento. Se não vencer, pelo menos você se manteve a sua dignidade. Eu acho que é isso. Se manteve em paz. Isso, e com dignidade, defendi como uma vez. Não tem aquela história que contam que o Mahatma Gandhi estava lá estudando na África do Sul, não é isso? E aí o professor escreve na prova dele assim, idiota. Aí como é que ele responde? Mestre, o senhor assinou, mas não deu. Assinou, mas não botou a minha nota. Isso é dignidade. Ele não levantou a voz, ele melhorou o argumento. O mestre diz para ele, se tem um saco de ouro e um saco de sabedoria, o que você pega? Ele pega o saco de ouro, mestre, eu acho que você deveria pegar o de sabedoria. Ele falou, cada um pega o que não tem. Isso é um bom argumento. Então, assim, eu falo isso para minhas filhas, é isso, não levante sua voz, melhore seus argumentos. Acho que é uma boa mensagem para ficar aí para todos nós. E os argumentos a gente melhora com muito estudo, com muita leitura, muita vivência, é isso mesmo. Helena, é interessante que você falou da técnica, que a gente precisa reforçar. A técnica de estudo é autoconhecimento, né? Cada um vai ter uma técnica. Não existe a técnica certa para você, eu vou te ensinar a técnica certa. Não, é autoconhecimento, é total autoconhecimento. Eu também tinha esse pensamento antes, de que se eu fizesse igual aquela pessoa, né, que teve uma nota boa, eu vou alcançar também uma nota boa. E não é assim. Eu aprendo diferente, né? Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Então, eu tive que aprender de uma forma diferente. Eu usei vários métodos para eu entender como eu aprendia melhor, né? E é isso que a gente indica aqui, que o professor ele se conheça.
Você pode aproveitar vários métodos, né? Fazer resumo, ouvir, fazer uma leitura marcando, né? Cada um aprende de uma forma. Cada um tem uma técnica específica, isso que é o mais importante. Quando eu estudei para o concurso, só para destacar só mais esse ponto, se der tempo, eu tinha uma colega que estudava que passou também. Eram 2 vagas, nós 2 passamos. Eu lia os livros da bibliografia. Por também gostar da leitura, eu li praticamente todos os livros. Ela não leu quase nenhum, ela só lia a apostila. E nós 2 passamos. Aí, então, ou seja, não tem uma... Cada um com o seu perfil. Ela Sim. tinha muita experiência prática, ela já trabalhava. Eu tinha pouco, estava recém-formado na faculdade quando eu fui aprovado no concurso. Então, perfis diferentes, envolvimentos distintos com a leitura, mas galgamos êxito, cada um no seu caminho. Por isso que o poeta dizia, vale a pena ressaltar, caminhante não há caminho, o caminho se faz caminho ao caminhar. Construa o seu caminho, com dedicação, com cabeça erguida, com método, com técnica, com observação, radical, rigoroso e de conjunto, né? Radical, vá à raiz, rigoroso, estude com dedicação, com rigor, e de conjunto não esqueça que tudo que você aprender tem uma relação contextual. E daí que vem a ação política, né? Que o professor Wagner Matos falava. O que é uma ação política? É toda ação que gera um reflexo no conjunto da sociedade. Então, se você consegue entender isso, que o que você faz gera um reflexo no conjunto da sociedade, e que isso é um agir político, e sendo um agir que gera um reflexo, eu preciso ter consciência. E essa consciência, obviamente, que ela vem com esse estudo radical, rigoroso e de conjunto. Radical no sentido das redes sociais, não. Radical no sentido de raiz. Conheça a fundo. Ótimo, perfeito, perfeito, Leonai. E assim a gente vai chegando ao final da nossa live, essa live super especial aqui em homenagem ao professor. Quero agradecer a participação de todos e mais uma vez parabenizar aos professores hoje, esses profissionais, né? Nós que somos responsáveis por todas as profissões que existem, nós transformamos vidas e fazemos a nossa diferença. E o professor é um eterno estudioso, por isso que a gente fez essa live hoje até para falar sobre estudo, lembrando que o professor é um eterno estudioso, ele tem essa eterna curiosidade em aprender. Então, agradecer a todo mundo, muito obrigada. Parabéns, Leonai. Dá tempo de um pequeno texto, só para deixar a reflexão? Esse aqui está no livro do Hamilton Werneck, Se Você Finge que Ensina, Eu Finjo que Aprendo. Olha a provocação, esse é um autor desconhecido que diz o seguinte, rapidinho. Prezados professores, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram que nenhum homem deveria ver. Câmeras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados em colégios e universidades. Assim, tenho minhas dúvidas a respeito da educação. Meu pedido é este: ajudem seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados. Aprender a ler, a escrever, a aprender aritmética só são importantes quando servem para fazer nossos jovens mais humanos. É isso. Obrigada, Leonai. Muito obrigada. E assim a gente vai terminar a nossa live. Muito obrigada, gratidão, Leonai. Muito obrigada a todo mundo que participou. E um feliz Dia dos Professores. Muito obrigada. E até a próxima live. Até a próxima live, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.